Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e a partir de agora nós vamos estudar aí alguns tópicos importantes para você responder aí a atividade da semana 2 do seu PED 3. Pessoal, essa semana nós vamos continuar falando de expressões algébricas e nós vamos aprender um pouquinho sobre fatoração e produtos notáveis. O primeiro tópico que nós vamos aprender, pessoal, é o quadrado da soma de dois termos, ok? Se eu pedisse para vocês assim, ó, qual é a área total dessa figura? Note comigo que área vai ser igual o comprimento, que é isso daqui todo, vezes a largura, que é isso daqui tudo. Agora veja, o comprimento eu tenho esse pedacinho A mais esse pedacinho B. Então eu tenho A mais B. E a altura aqui, ou a largura, nós temos esse pedacinho B mais A, que também vai ser A mais B. Então, como a área é lado vezes lado, nós vamos ter o seguinte, ó. Esse pedacinho somado com esse pedacinho vai formar aí a altura, e esse pedacinho com esse pedacinho que vai formar o comprimento. Multiplicando os dois, nós vamos ter A mais B vezes A mais B. A partir daí, pessoal, nós podemos resolver da seguinte forma: eu posso pegar esse A, multiplicar por este A, depois este A por B, depois eu posso pegar este B por A ou este B por B. Pronto. Mas existe uma outra fórmula da gente conseguir isso. A gente tem A mais B vezes A mais B. Se a gente lembrar lá da potenciação, ó, eu posso dizer que A mais B é uma base elevada a 1, vezes A mais B é uma base elevada a 1. Quando a gente tem aí multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então daria A mais B elevado a 2. Agora, quando a gente chega aqui, pessoal, ó, um número A mais B elevado a 2, quando isso daqui dentro do parênteses é variável, nós vamos chamar isso daqui de produto notável. E eu vou ter que resolver isso daqui. E a matemática diz o seguinte para mim como regra, ó. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar nessa resposta, ó. A ao quadrado mais duas vezes A vezes B mais B ao quadrado. Por quê? Porque é o quadrado do primeiro, veja aqui, ó, primeiro termo, segundo termo. Então, primeiro termo ao quadrado, ou seja, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro A vezes o segundo B, mais o segundo ao quadrado, B ao quadrado. Pronto, então eu vou chegar nessa resposta. Então, toda vez que tiver A mais B ao quadrado, eu posso transformar nisso, ou pode estar assim e eu transformar nisso também para resolver uma determinada questão, ok? Vamos para o próximo tópico, o quadrado da diferença de dois termos. Pessoal, observe comigo, eu tenho esse quadrado maior, onde esse lado todo é A, e esse lado todo também é A. Agora vamos imaginar o seguinte, se eu faço um corte aqui, ó, um pedacinho B, esse lado, essa parte que ficou aqui vai ficar A menos B, porque A era tudo, certo, pessoal? Agora vejam um detalhe, se eu pedisse para vocês assim, ó, qual que é a área apenas dessa parte laranja, veja que eu tenho, ó, essa parte laranja é A menos B aqui e A menos B aqui. Vamos separar isso para você melhor compreender. Vamos puxar essa figura para cá, nós vamos ter então A menos B de um lado e A menos B de outro. Se eu quero só a área dessa parte laranja, eu vou fazer o seguinte, ó, A menos B vezes A menos B. Da mesma forma como a gente viu anteriormente, a gente pode fazer isso através de uma distributiva, A vezes A e A vezes B, ou ainda nós podemos B vezes A, B vezes B, ou ainda nós podemos fazer aí o uso da propriedade da potenciação. É multiplicação de mesma base, ou seja, nós vamos considerar A menos B igual a uma base, e nós vamos colocar que A menos B é igual ao quadrado. Se eu resolver tanto pelo método da distributiva, quanto utilizando o teorema diz o seguinte, ó, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Diferente da fórmula anterior, pessoal, que era o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, nós vamos ter um menos aqui agora. Então vai ser o primeiro ao quadrado
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos considerar o A como o primeiro termo, o B como o segundo termo, ok? E a resposta, pessoal, para o desenvolvimento desse binômio, seja pela distributiva ou seja resolvendo pelo produto notável, que é aplicar essa regrinha aqui, nós vamos chegar em A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, ok? Próximo tópico aqui, pessoal, nós vamos ter o produto da soma pela diferença de dois termos. O produto da soma. Vamos imaginar esse quadrado aqui com o lado A. Vamos imaginar agora que eu venho aqui, ó, e faço a medida aqui com um tamanho B. Agora vamos imaginar que eu corte esse quadrado aqui, ó, onde está esse tamanho B. Então nós vamos ter o seguinte, o lado que era A se quebrou, não foi isso? Da parte de cima. Então vamos chamar esse pedacinho de B e a parte que está descendo, que a largura é A. Veja que no lugar daquele A ali, ele não pode ser mais A, ó, porque A era tudo. Então ali vai ficar A menos B. Por que A menos B? Porque se tudo era A e eu tirei B, ali vai ficar A menos B, certo? O que acontece agora, pessoal? Acontece o seguinte, se eu pegar essa parte que eu cortei e eu colocar ela ao inverso, assim, nós vamos ter o seguinte, agora imagina, nós vamos ter aqui um lado B e um lado A. Ou seja, para este lado aqui, ó, que era A, aumentou mais B. Para este lado aqui, continuou sendo A. Tudo, né? Só que até aqui continuou sendo A menos B. Se eu fazer isso, ó, pedir para vocês qual é a área desta parte aqui, vocês vão ver que vai ser essa parte toda vai ser A mais B e essa parte vai ser A menos B. Então vamos substituir ali, ó, vai ficar A mais B e A menos B. Agora veja, eu tenho aqui, ó, essa figura onde o comprimento aqui é A menos B e a altura é A mais B. Se eu quero a área dele, a área é 1 multiplicado pelo outro. Então nós vamos ter o seguinte, ó, A mais B vezes A menos B. Se eu resolver isso daqui, pessoal, vai encontrar A ao quadrado menos B ao quadrado. Esta será a resposta. Ok, pessoal? Então espero que isso tenha lhe ajudado. Se isso lhe ajudou, não saia do vídeo sem deixar o seu like e também sem se inscrever no canal. Conto com a sua participação. Até a próxima semana. Fique com Deus. Tchau.